Olá, eu sou a professora Lair, coordenadora do curso de farmácia do Unigrupo FAEF, e hoje eu estou aqui com o professor Diogo para uma fala de um curso livre que nós teremos em agosto, logo no primeiro final de semana de agosto, sobre a farmacologia do emagrecimento. Boa noite, professor Diogo. Seja bem-vindo sempre. Boa noite, professora Lair. Se me permite, minha amiga Lair, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesta casa, né, que foi durante alguns anos minha casa também, né? Então eu comecei a minha carreira como docente universitário aqui, na época FAIT, hoje Unigrupo FAEF, né? Então a gente vê o quanto a instituição cresceu como um todo. Então estou muito feliz pelo convite, agradeço bastante para a gente poder falar de uma das nossas paixões, né, que são medicamentos, que é a área da saúde, e nada melhor do que estar entre amigos nesse ambiente tão acolhedor que é essa instituição para poder falar um pouquinho sobre essas coisas. Obrigado. Seja bem-vindo. Fala do seu currículo atualmente. Eu me formei, Lair, em farmácia e bioquímica, foi a minha primeira graduação, em 1999. Então já tem bastante tempo já, né? Na época, o curso de farmácia não era como é hoje, né? Farmácia generalista. Então a gente tinha ainda as habilitações. Então fiz farmácia e bioquímica e aí um ano me habilitei em fármacos e medicamentos. Nunca me vi fazendo outra coisa, porque desde muito cedo eu sempre gostei na escola de biologia e de química, né? Então aquilo foi durante o ensino médio todo. E no momento que tive que escolher o curso, eu lembro que tinha uma publicação chamada Guia do Estudante. E aí eu li aquilo e lá tinha não era teste vocacional que se falava, mas falava um pouquinho dos cursos, das carreiras, né? E quando eu li a descrição do que era ser farmacêutico, eu falei, é isso aqui que eu quero mesmo, né? Então algo que me entregava bastante era o seguinte, eu sempre pensava, como é que tomando esse comprimido aqui, quando eu tô com dor de cabeça, ele sabe que ele tem que ir na minha cabeça e curar a dor. Então eu imaginei que na faculdade de farmácia eu fosse encontrar respostas para isso. Encontrei. Mas encontrei muito mais perguntas também, né? O que me fez continuar estudando, principalmente essa área de farmacologia, né? Então eu fiz alguns cursos de pós-graduação na área de farmacologia, na área de farmácia clínica, na área de interações medicamentosas, e aí concluí a minha formação na área de farmácia fazendo um mestrado em ciências farmacêuticas. Então, dentro da área de farmácia, essa é minha trajetória. Como sempre gostei de química, também sou professor de química, então fiz uma licenciatura em química, alguns anos depois, e depois quis me aventurar na área das ciências humanas. Fiz uma graduação em teologia, então sou bacharel em teologia também. A gente, quando começa a estudar, não para nunca, né? E aí vai pegando gosto, e às vezes por conta, né, dos trabalhos que a gente quer desenvolver e tudo, a gente tem que ir estudando e tal. Então, sou muito feliz com o que escolhi fazer há 27 anos, né? E sigo até hoje militando na área. Percebo que há muito a se fazer ainda. Eu vou falar do meu também. Tá. Então, eu sou de 1991, na época que nós saímos daqui de Itapeva para fazer o colégio em Sorocaba, né? Não tinha faculdade aqui, a FAIT veio depois. E eu fui estudar em Bragança também, por gostar de química e me encontrar, né, dentro da matemática e da química. Lá eu fiz 2 habilitações. Quando eu estava na segunda, que foi farmácia industrial, eu arrumei um estágio em São Paulo, na época numa multinacional. Fiquei 3 meses de estagiária, já fui efetivada e fiquei 11 anos trabalhando. Legal. Com controle de qualidade. Tenho bastante facilidade na área de fármacos. Daí depois, quando eu tive minha primeira filha, a indústria ela é bem pesada. Sim. Então eu fui para a área de pesquisa clínica, estudei, trabalhei na Merck Sharp, 4 anos com os estudos randomizados, trabalhei com o Vioxx na época e a vacina do HPV, que depois de 10 anos... Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, 2004 foi o estudo, a vacina do HPV veio para a área pública quase 10 anos depois, comprovando que realmente esse é o tempo
né, que se demora para desenvolver um novo medicamento. Sim. E hoje eu vim para o SUS, tenho 20 anos de SUS aqui, ainda estou trabalhando e sou coordenadora do curso. Então, hoje nós temos toda essa facilidade com novas moléculas, né? E o nosso tema do curso vai ser de uma molécula inovadora, né? Que agora que estão quebrando patentes, né, para que ela seja produzida na forma genérica, mas que é um boom do mercado farmacêutico. E nós, como farmacêuticos, temos a obrigação do quê? De orientar, prevenir, aconselhar, né, o uso desses novos medicamentos. E é por isso que eu trouxe você aqui, para que você fale para a população, para a nossa comunidade, para os nossos alunos, né? Hoje, brevemente, o assunto, né, de usos de canetas emagrecedoras, né, de peptídeos, que em agosto você vai voltar num dia para dar uma aula sobre esse assunto, né? É verdade. Essa área de desenvolvimento de fármacos é uma área super interessante porque ela vai aliar uma questão mercadológica, comercial, ou seja, a indústria não vai pesquisar fármacos que não tenham demanda, a gente sabe disso, né? Mas o rigor científico com o qual se pesquisam novas moléculas só aumenta, né? Você daí trabalhou na Merck Sharp Dome, eu fiz um estágio lá também no ano de 1998, antes de me formar. Eu trabalhei no atendimento ao consumidor da Merck Sharp, né? Pré-lançamento o Vioxx. Então eu comecei a aprender na Merck Sharp como a indústria pesquisa novas moléculas, o tanto que se investe em novas moléculas, né? Trabalhei depois em uma outra multinacional americana, no Lilly, inclusive, né? Que é a detentora do Mounjaro, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, né? Então a gente, durante esses anos todos, entendeu a necessidade, principalmente os processos para o lançamento de novos medicamentos, né? Quando a gente fala em medicamentos para o emagrecimento, é preciso se tomar alguns cuidados, porque a gente pode confundir a questão do emagrecimento com saúde, com uma questão meramente estética. E aí a gente precisa tomar um cuidado enorme, porque geralmente as pessoas tendem a confundir um pouco isso, né? Então, aquela história do emagrecimento a qualquer custo, a gente tem que combater. E aí, nada melhor do que profissionais da área da saúde e, por que não, profissionais de outras áreas se reunirem em torno desse tema, né? Então, esse curso que o grupo está oferecendo, né, vai oferecer agora a partir do mês de agosto, vem muito ao encontro daquilo que não só a comunidade científica precisa, mas a comunidade de um modo geral. Porque quem não quer sentir-se bem com o próprio corpo? Todos querem, né? Agora, há de se tomar cuidado, porque às vezes, se a motivação for errada, né, corremos o risco de que a orientação também seja errada, e aí as consequências disso podem ser muito, muito ruins. Ou seja, o emagrecimento a qualquer custo sem orientação até pode fazer com que o indivíduo perca peso, né? Mas ele pode perder a saúde também, né? Então, essa iniciativa do grupo aqui é muito interessante. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho agora sobre isso de forma geral, e no mês de agosto vamos entrar em detalhes, né? Não tão pequenos assim, mas que fazem toda a diferença no resultado final. É um novo medicamento, né? Uma nova classe farmacológica que vem encantando todo mundo, né? Mas a gente não pode esquecer que dentro de um quadro de emagrecimento, a equipe multiprofissional, o educador físico, o nutricionista, ele é de fundamental importância dentro do tratamento. Sim, né? Porque... E o medicamento ele vem também como um auxiliador na perda de peso, né? Hoje fala-se muito em massa gorda, massa magra, né? Então, hoje nós temos uma visão diferente de como você chegar a um emagrecimento
e que te traga qualidade de vida. E o farmacêutico, ele vem como um orientador. Nós falamos tanto em uso racional de medicamentos, né? E o nosso papel dentro da drogaria, dentro das farmácias, dentro do SUS, ele é de fundamental importância, Claro. né? Para estar orientando a comunidade a como utilizar, quando utilizar, respeitar a prescrição médica, né? Que ela é uma prescrição médica, para que aquela pessoa, o paciente, tenha um bom resultado. É um uso que precisa ser controlado. Você tocou num ponto fundamental e é importante para que as pessoas que estejam nos vendo entendam que, inclusive, esse termo canetas emagrecedoras tem que ser usado com muito cuidado, porque a gente fatalmente é levado a achar que a caneta faria um milagre por si só. E isso não é verdade. Como você falou, o medicamento, né? E aí seja em forma de caneta, em forma de comprimidos. Daqui a alguns meses a gente já vai ter alguns comprimidos que, em tese, substituirão as canetas, ou têm o potencial para substituir as canetas, né? Com resultados tão bons quanto ou até melhores. Então, seja lá da forma que for, né? Injetável, por via oral, os medicamentos constituem um apoio ao indivíduo que quer emagrecer, né? Então, essa equipe multiprofissional, ela é de fundamental importância, às vezes porque é o fator motivador, né? Então, um profissional da educação física, por exemplo, né? Ele pode ser o fator motivador para que o indivíduo comece a pensar em perder peso, né? O nutricionista nem se fala. Então, esses profissionais às vezes são os fatores que motivam o indivíduo. Outros profissionais também são de fundamental importância na medida em que vão prestar as orientações adequadas. No caso do profissional farmacêutico, né? O profissional farmacêutico é aquela pessoa que muitas vezes é procurada no início do tratamento para que o indivíduo procure saber o que o farmacêutico acha sobre aquele medicamento. Então é comum que no balcão da farmácia, no posto de saúde, as pessoas nos procuram perguntando o que você acha do medicamento tal? Bom, o que eu acho uma porção de coisas, mas o que exatamente você quer saber? Você quer saber se você pode utilizar? Você quer saber como age? Você quer saber o quanto esse medicamento é eficaz? Quais são os efeitos colaterais, etc., né? Então, o profissional farmacêutico é o profissional do medicamento, né? Ele conhece profundamente cada detalhe dessas medicações, né? E aí tem a importância em difundir o conhecimento na população em geral. Então, assim, é importante que se diga que a caneta ou as canetas, né, ou os comprimidos não fazem nada sozinho. É preciso que haja, primeiro, a disposição do indivíduo em querer emagrecer. É preciso que haja a motivação correta. É preciso que haja a orientação correta. É preciso que haja o apoio de quem está junto com ele, né, familiar, isso é muito importante, né? E, claro, a prescrição adequada, né, o uso racional de medicamentos, que é o que a gente milita há décadas. Quanto à nutrição, a gente já sabe que uma pessoa que está fazendo um tratamento, né, para perda de peso, às vezes muda a rotina e a cultura da família inteira. Sim. Muda o tipo de pão que está sendo utilizado, muda o tipo de alimento que está sendo utilizado. Acaba que todos os membros da família, daquela família, acabam contribuindo para aquele lado benéfico para aquela pessoa. Principalmente no caso desses novos medicamentos, que ainda estão com um preço menos acessível do que deveria, né? Então, não são raros os casos onde existe um envolvimento familiar para custear o tratamento daquele indivíduo da família que precisa perder peso, né? Então, antes a gente falava, o apoio familiar é exclusivamente você comer menos fast food durante a semana para que a pessoa que precisa perder peso não se sinta tentada, né? Ok, isso ainda é importante, mas no caso desses novos medicamentos, cujo custo ainda é elevado, o envolvimento está sendo cada vez maior, né, da família.
no sentido de não, vamos ajudar com que ele perca peso. Então, não são raros os casos onde a gente vê, né, 2 ou 3 pessoas do mesmo núcleo familiar ajudando o paciente para poder comprar esses medicamentos, né, tão importantes assim, cujos resultados têm sido bons. A gente vai falar isso no curso. O medicamento, como eu falei, por si só não vai fazer milagre, né, mas ele é um grande aliado. Então, quando a gente vê os estudos clínicos, né, e a gente vê a perda de peso que essas principais moléculas têm proporcionado, a gente vê um caminho muito bem pavimentado, né? Encontramos um caminho no sentido farmacológico que se aproxima muito de aspectos fisiológicos do nosso organismo. A tirzepatida, todas essas moléculas que são análogas do GLP-1 e do GIP, elas na verdade foram pensadas de maneira que agem da mesma forma que esses hormônios agem no nosso organismo. Eu digo que talvez tenhamos encontrado um caminho onde o emagrecimento é conquistado a partir da utilização de determinados medicamentos, né, cujo mecanismo se assemelha com substâncias endógenas do nosso próprio organismo, né? Então, a tendência é que a perda de peso seja alcançada de maneira mais saudável e mais sustentada, né? Na medida em que a utilização do medicamento conta também com mudança de hábitos alimentares, mudanças de estilo de vida, né? Então a gente imagina que o indivíduo que se aproveita desses medicamentos e consegue mudar a vida, né, vai apresentar uma perda de peso, uma perda de peso sustentável e um ganho em termos de qualidade de vida muito grande. E o que você espera do curso livre? Olha, eu espero que, primeiro, tenhamos muitas pessoas, porque... De inúmeras áreas, né, porque como a gente estava falando aqui, o conhecimento não deve ficar restrito a uma determinada área, né? Então, quando a gente fala assim, em conhecimento de farmacologia, né, a farmacologia das canetas emagrecedoras, talvez as pessoas pensem, não, mas só quem é médico, só quem é farmacêutico vai poder fazer? Não, na verdade não, né? Então, qualquer pessoa que trabalhe, que estude na área da saúde, está convidada a fazer esse curso, né? E outros profissionais de outras áreas, da comunicação, por exemplo, também estão convidados, porque a gente fala muito em uso racional de medicamentos. Ora, o uso racional vai acontecer na medida em que todas as pessoas envolvidas nos processos de saúde e doença tiverem uma autonomia cada vez maior para cuidar da própria saúde. Como que essas pessoas vão ganhar essa autonomia se não for através do conhecimento? Então o conhecimento tem que ser multiplicado, né? Então a gente tem certeza que a gente vai conseguir abordar os aspectos da farmacologia, dessas canetas e desses comprimidos emagrecedores de uma forma simples, mas mantendo todo um rigor técnico, científico, né? Afinal de contas, esse é o nosso papel como educadores dentro da área da saúde, como docentes, como professores. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Gostaria de convidar todos os meus colegas da área da saúde para que venham fazer esse curso com a gente no mês de agosto, vai ser muito bom. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Faculdade de Farmácia do Unigrupo FAEF. Nós aguardamos você com muito entusiasmo, né, para esse curso livre, o qual nós teremos 2 aulas em agosto, num horário que vai beneficiar os farmacêuticos que trabalham no sábado, né? Então nós pretendemos fazer das 13 às 19 em 2 sábados escalonados e que a gente fique esperando com bastante carinho esse momento de aprendizado. Então eu gostaria de agradecer, desejar mais sucesso ainda e aguardar você em agosto. Eu que agradeço, Laíra, a oportunidade, né? Primeiro de estar aqui conversando com você sobre essas coisas, né? Sobre medicamentos, sobre saúde e pela oportunidade também de estar ministrando esse curso. Como eu falei para você mais cedo, medicamento é um negócio que eu adoro, né? Uma das minhas paixões, a área da saúde como um todo, principalmente nesse momento onde a gente vê se falando muito em alguns medicamentos, em alguns tratamentos, coisas aprovadas, coisas não aprovadas ainda, né? A má utilização de medicamentos.
Isso tem causado algumas tragédias, inclusive, porque a gente acredita que muitas vezes, né, a diferença entre um remédio e o veneno é a sua dose, ou a sua forma de utilização, né? Por isso que a gente faz questão de difundir o conhecimento para o máximo de pessoas possível, para que todos, cientes das consequências de se utilizar medicamentos, né, possam ganhar cada vez mais autonomia sobre a própria saúde. E como eu falei mais cedo, né, difundir conhecimento é uma das nossas funções como farmacêuticos, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de estar participando desse curso com vocês. Obrigado. Muito obrigada.